Deus é bom, graças a Deus por estarmos aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 9. A partir do verso 15, do 15 ao 23. Números é um livro fácil de ser achado. Achamos? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Amém? No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas obrigações para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas obrigações, suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Oremos. Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos juntos para ouvir a Tua palavra nessa noite. Fala ao nosso coração. Precisamos, Senhor, ouvir a Sua voz, precisamos de Ti. A Tua palavra é aquela que nos orienta, que nos ensina, que nos põe no trilho, que nos mostra a vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, fala ao nosso coração nessa noite. Muito embora o texto seja o mesmo, mas Tu és poderoso para falar com cada um de nós segundo nossas necessidades. Opera nessa noite no nosso meio, Senhor. Fala conosco, dá respostas àqueles que vieram buscar, ó Deus, alguma coisa de Ti. Fala conosco, nós te pedimos isso no nome de Jesus e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Desde a saída do Egito, Israel sempre teve Deus por perto. Deus nunca os abandonou. Deus sempre estava fazendo milagres, Deus estava sempre operando. Deus nunca esqueceu desse povo. E quando nós olhamos a história desse povo, nós percebemos a grandeza, a bondade de Deus. O texto diz a respeito do tabernáculo, e Pedro também faz essa observação no seu capítulo, na segunda epístola, no capítulo 1, verso 14, diz: sei que em breve deixarei esse tabernáculo como o Senhor Jesus já me revelou. Na verdade, eu e você hoje somos esse tabernáculo. Em 1 Coríntios 6,19 diz: não sabeis que o Espírito, que o corpo de vocês é santuário do Espírito do Senhor?
A nuvem estava literalmente no lugar onde o tabernáculo estava. O tabernáculo estava sendo armado. Mas eu não quero que você olhe esse tabernáculo de forma literal daqueles dias. Eu quero que você, quando eu falar de tabernáculo, eu quero que você olhe você. Porque você é templo do Espírito Santo. E quando eu falar de nuvem, porque esta nuvem ela estava constantemente em cima do tabernáculo. E esta nuvem representa e representava, e hoje também representa, a presença de Deus na nossa vida. A presença do Senhor na minha e na sua vida. Na transfiguração, em Lucas capítulo 9, verso 34, o texto diz assim: enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. O versículo 35 diz assim: dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Então a nuvem, ela estava constantemente onde estava o tabernáculo. Eu quero falar sobre duas ações dessa nuvem. A primeira ação dessa nuvem, que em determinado momento essa nuvem ficava parada. E a segunda é que a nuvem se movimentava. A nuvem estava parada e ora a nuvem se movimentava. Eu quero então, junto com você, aprender algumas lições, porque a nuvem parada representa, na verdade, três coisas em relação a Deus. O tabernáculo estava ali, e aquela nuvem estava ali, e a nuvem estava parada. E o que representa isso em relação a Deus? A nuvem em cima do tabernáculo representava que Deus estava no controle. Muito embora o tabernáculo estivesse ali, o povo estivesse ali, não estavam se movendo, mas Deus estava no controle. Nada fugia do controle de Deus. Muitas vezes não acontecem as coisas na vida da gente e nós pensamos que Deus não está nos vendo. Nós pensamos que Deus não está agindo, mas, irmãos, Deus sempre está no controle. A segunda coisa que essa nuvem representa com relação a Deus é que a nuvem parada no tabernáculo representava a vontade de Deus. A vontade de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e começamos a interrogar: por que está demorando? Por que Deus não está agindo? Por que Deus não está trabalhando? Por que Deus não está falando? Para onde está indo a minha oração? Eu quero dizer que muitas vezes essa nuvem, ela está parada, essa movimentação está parada, porque é a vontade de Deus. A nuvem estava parada, mas era a vontade de Deus que aquele povo continuasse parado, que aquele povo não andasse, que aquele povo não caminhasse, que aquele povo ficasse ali. A terceira coisa em relação a Deus é que esta nuvem parava, mostrava, muito embora sendo esta nuvem, estando ela parada, essa nuvem demonstrava a direção para o povo. Pastor, a direção é que ele deveria ficar ali. Eles deveriam se manter ali naquele lugar, sem se movimentar. Mas a nuvem também parada representava 4 atitudes de Israel. E aí tem tudo a ver comigo e contigo. Porque essa nuvem parada dizia algo, falava algo para Israel, como fala algo para mim e para você. Em primeiro lugar, essa nuvem parada mostrava que Israel precisava olhar para o alto. Israel não podia ficar olhando para baixo. Israel precisava estar olhando para o alto, para que eles pudessem perceber. Quando a nuvem parava, Israel parava. Se a nuvem andava, Israel então caminhava, Israel então andava. Mas por que Israel sabia a hora de parar e a hora de andar?
porque eles estavam olhando para a nuvem. Ou seja, isso significa que nós precisamos, na nossa caminhada, diante de tudo que nós passarmos, nós precisamos aprender a olhar para o alto. O salmista disse: elevo os meus olhos para os montes. Olha, olhar para os montes significa olhar para o alto. Significa não se distrair, não olhar para as coisas do dia a dia. Note o seguinte: nós não podemos tirar os olhos do alto. Por quê? Porque Deus sempre faz algo para que nós possamos acompanhá-lo. Nós não podemos nos intrometer naquilo que Deus há de fazer. A nossa função é olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para o Senhor. Quando você olha para o alto, você sabe a direção. Olhar para o alto significa olhar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Olhar para o alto significa estar na direção correta de Deus. Olhar para o alto significa não olhar para as circunstâncias. A segunda atitude de Israel: primeiro, eles precisavam constantemente, e não de vez em quando, e não algumas vezes, eles precisavam constantemente olhar para o alto. Eu não sei se você tem costume de olhar para o alto. Diante das situações que você vive, eu não sei se você olha para baixo. Mas Israel não podia olhar para baixo, ele precisava olhar para o alto, porque eles não sabiam quando a nuvem iria se movimentar. Eles não sabiam quando a nuvem ia sair do lugar. A segunda atitude de Israel é que Israel precisava ter quietude. Sabe, irmãos, quando as coisas não mudam, nós mudamos. Quando a sua casa não muda, você precisa mudar. Quando o seu marido não muda, você precisa mudar. Quando o seu filho não muda, sua esposa não muda, não fique batalhando para eles mudarem. Mude você. Seja você transformado. Tenha quietude. Porque nós não podemos nos movimentar quando Deus deseja que nós venhamos a ficar quietos. Quando a nuvem estava ali parada, eles não podiam se movimentar. A nuvem estava parada, indicando a vontade de Deus que eles continuassem parados. Eles não poderiam acelerar, eles não poderiam andar. A nuvem não anda, mas nós andamos. Não. Eles precisavam ter quietude. Enquanto a nuvem ficava parada, Israel, diz o texto, cumpriam as suas obrigações, as suas responsabilidades. Enquanto Deus não realiza aquilo que Ele prometeu realizar na sua vida, o que você faz? Continua trabalhando e servindo a Ele da mesma forma, do mesmo jeito e da mesma maneira. Enquanto Deus não opera aquilo que Ele prometeu, não, pastor, mas Deus tem uma chamada, Deus tem um ministério, Deus falou isso, mas ainda não fez. Ora, se Deus ainda não fez, isso significa que você tem que aquietar o coração. Isso significa que ainda não é a hora dele. Isso significa que você precisa estar com o coração tranquilo. Na revista atualizada, no Salmo 131, verso 2, diz assim: fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. O que nós precisamos, enquanto Deus não resolve, Deus não age, Deus não opera aquilo que Ele nos prometeu, porque havia para Israel uma promessa. Qual era? Qual era? A terra? Isso aí. Terra prometida era promessa, mas a nuvem estava parada. E o que eles deviam fazer? Se aquietar. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós não podemos fazer nada. E quando nós não podemos fazer nada, nós podemos fazer uma coisa: aquietar o nosso coração.
Você não vai acrescentar um côvado. Você não vai acrescentar nada com a sua ansiedade. Então o que nós precisamos aprender? Aquietar o nosso coração. Israel tinha de Deus uma promessa. Eles saíram do Egito, mas tinha uma promessa. Qual era? Ir para onde? Para uma terra que manava leite e mel. Só que a orientação era nuvem, só que a nuvem estava parada. O que eles podiam fazer? Aquietar. Aquiete o coração quando você tem de Deus uma promessa e ela ainda não chegou. Aquieta o coração quando você tem de Deus uma bênção, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga que faz, aí não faz. Ele faz. O homem às vezes diz que faz e não faz, mas Deus não. O que nós precisamos então? Aquietar. A terceira atitude de Israel era descansar. Ora, se a nuvem estava parada, e a nuvem representava o quê? A presença de Deus, porque aquela nuvem que guiava o povo, aquela nuvem que deslocava o povo de um lugar para o outro, eles precisavam descansar. E aí a gente lembra do Salmo 37:5. Como é que é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Ora, quando você entrega o seu caminho, quando você entrega as suas orações, quando você entrega os seus pedidos, o que você precisa? Confiar em Deus. O que você precisa é descansar em Deus, mesmo você não vendo nada, mesmo você precisando de que Deus fale alguma coisa, de que Deus diga algo, mas muitas vezes Deus não diz nada, mas Deus sinaliza algo, Deus nos mostra algo. Quarta atitude de Israel: Israel precisava esperar. Salmo 40, esperei confiantemente ou pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A nuvem não se move, Israel precisa tomar algumas atitudes. Agora, quando a nuvem se movimenta, a movimentação da nuvem significava que Israel também precisava se movimentar. Se a nuvem estava parada, Israel parava sem questionar, sem murmurar e sem reclamar. Muitas vezes nós servimos a Deus e a nossa postura é uma postura diferenciada daquela que deveria ser. Porque quando Deus não realiza, quando Deus na nossa cabeça demora, nós muitas vezes começamos a indagar de Deus. A nuvem está parada, o que eu posso fazer? Ficar parado. Se a nuvem anda, então eu posso andar. E a movimentação da nuvem, ela apresenta duas ações de Deus. Quando a nuvem está parada, Deus está falando algo. Mas quando a nuvem está se movimentando, e era uma movimentação de Deus, não era apenas uma movimentação de Israel. Israel precisava olhar para cima e ficar atento para a movimentação da nuvem. Nós precisamos estar tão cheios de Deus, tão sintonizados com Deus, para sabermos a hora de parar e a hora de andar. Nós precisamos ser tão amigos de Deus, para que nós possamos observar, agora é a hora de eu parar, não, mas agora é a hora de eu caminhar, mas agora é a hora de eu parar. Nós precisamos aprender isso. E a primeira ação de Deus, quando a nuvem que parada estava em cima do tabernáculo, quando a nuvem ela se movimentava, Deus estava dizendo: chegou o tempo, é hoje. Sabe, nós precisamos ficar atentos, porque pode ser hoje a sua bênção, pode ser hoje a sua vitória, pode ser hoje a resposta daquilo que você está pedindo a Deus, que você está dizendo: poxa, Deus parou, eu estou 2, 3 anos orando, mas eu quero te dizer, quem sabe pode ser hoje, quem sabe Deus diga é hoje. Deus estava dizendo a Israel: é hoje. Quando a nuvem se movimenta, Deus estava dizendo uma segunda coisa: é hora de levantar, é hora de caminhar,
é hora de ir em frente, é hora de ir em direção à promessa. Deus estava falando para Israel aquilo que eles precisavam apenas com a movimentação da nuvem. Mas o movimento da nuvem apresentava também 3 ações ou 3 reações de Israel. Porque se por um lado a nuvem parada, Deus estava dizendo algo, a nuvem movimentando-se, Deus também estava falando algo para Israel. A primeira ação para Israel, quando a nuvem se movimenta, é que Deus estava dizendo assim: eu quero disponibilidade. A movimentação da nuvem estava dizendo para Israel o seguinte: se disponibilize. Olha, se disponibilizar não é fácil. Não é fácil se disponibilizar para uma pessoa, para ajudar alguém. Não é fácil se disponibilizar para Deus. Muito embora a gente cantava uma música muito antiga que dizia assim: sendo terra ou mar, onde Deus mandar irei. Muito bonito cantado. Tem muitas músicas bonitas, ainda que a figueira não floresça, é muito bonito cantado. Mas quando a gente vive a situação, quando a gente vive a dificuldade, como é difícil ser disponível. O versículo 21 desse capítulo 9 diz: quer de dia, quer de noite. Sabe, está disponível. É uma pessoa que está pronta a qualquer hora. Eu me lembro quando nossos filhos eram pequenos, e às vezes eles passavam mal. A Rose ligava meia-noite, 1h da manhã, ligava para o pediatra e dizia: doutor, o Marcos ou o Mateus está passando. Ele falava: dê essa medicação. Mas ele mesmo dizia para nós: ligue para nós a qualquer hora. Mas eu vou dizer a você, não é fácil ser disponível. Não é fácil estar sempre pronto. Mas Israel precisava estar disponível. O texto diz: quer de dia ou quer de noite. Se a nuvem se movimentava, Israel precisava se movimentar. E mais, o texto diz que no lugar onde a nuvem descia, ali eles acampavam. Isso significa que eles não acampavam em qualquer lugar. Eles não iam para onde eles queriam. Eles precisavam ir para onde Deus os levasse. Não tente servir a Deus e andar os seus próprios passos. Não tente servir a Deus e dizer assim: não, eu vou fazer e depois Deus resolve, Deus conserta. Não, nós não temos que fazer planos e apresentar a Deus: aqui, Senhor, estão os meus planos. Pelo contrário, nós temos que perguntar a Deus: quais são os seus planos, Senhor, para a minha vida. Israel precisava estar disponível. E aí o texto ainda diz, pelo menos 3 vezes, no verso 18, no verso 20 e no verso 23, diz assim: conforme a ordem do Senhor. Isso aqui faz muita diferença, porque conforme a ordem do Senhor, estava dizendo que Israel estava se orientando não por qualquer voz. Israel não estava se movimentando porque eles gostariam de se movimentar, por uma disponibilidade humana. Não. Israel estava sendo orientado por Deus. Eles estavam se disponibilizando para Deus. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Sabe o que significa isso, irmãos? Que nós precisamos, nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada, nós precisamos estar com os nossos ouvidos aguçados, porque Deus pode dizer: eu preciso de você. E aí o que você vai dizer? Qual vai ser a sua reação? A nuvem se levantava e era o que mais eles queriam. Eles não queriam que a nuvem ficasse parada, porque na verdade
eles queriam chegar à terra prometida. Ora, a segunda lição, a segunda atitude, a segunda ação de Israel é que quando a nuvem se levantava e a nuvem se movia, trazia dentro deles uma esperança. Quando a nuvem se movia, eles diziam assim: nós estamos indo em direção à terra que Deus nos prometeu. Quando a nuvem se erguia, eles traziam, moviam ao coração com a esperança de que algo maravilhoso iria acontecer, porque Deus estava no controle, porque Deus estava agindo, porque Deus estava operando. A terceira ação de Israel, quando a nuvem se movimentava, que eles sabiam que era hora de mudar de posição. Agora, note o seguinte: mudar de posição nem sempre é mudar de direção. Vou repetir. Mudar de posição não é mudar de direção. A direção continuava sendo de Deus. A nuvem estava parada e eles estavam parados. E quando a nuvem se movimentava, eles se movimentavam. Sabe o que significa isso para mim e para você? Que 24 horas nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar com a gente. Que 24 horas nós precisamos ter uma sintonia com Deus. Não pode ser aquela rádio. Você já tentou passar de uma rádio para outra e não tem sintonia? Você não escuta nenhuma nem outra. Por quê? Porque há uma interrupção. A nossa vida não pode ter interrupções, irmãos. Nós precisamos estar no ônibus, estar cheio do Espírito Santo, estar no trem, cheio do Espírito Santo, andando na rua, cheio do Espírito Santo, aonde quer que nós estivermos, nós precisamos estar com os nossos ouvidos prontos, porque Deus pode nos falar algo, Deus pode nos orientar algo. Há momentos, irmãos, que Deus nos exige ficar parado. É hora de ficar parado. E aí a gente se movimenta. E aí, há momentos que Deus fala assim, se movimenta. Aí você fica parado. Israel não. Quando Israel sabia que era para parar, Israel parava. Quando Israel sabia que era para se movimentar, Israel se movimentava. Mas nós muitas vezes não somos assim. Há muita gente que deveria estar aguardando esta movimentação, esperando Deus se movimentar, eles automaticamente já se movimentaram. Muitas coisas dão errado na nossa vida, porque nós atropelamos. Nós sabemos mais ou menos os planos de Deus, e nós atropelamos aquilo que Deus quer fazer. Então a gente tenta ajudar Deus. Você lembra de Abraão? Abraão tinha uma promessa, mas eles quiseram ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa da nossa obediência. O que Deus espera é que, se a nuvem está parada, fique parado. Se a nuvem está andando, ande. Se a nuvem se movimenta, se movimente. O que nós não podemos é, quando Deus nos manda parar, a gente querer se movimentar. E quando Deus manda a gente se movimentar, a gente fica parado. O nosso problema é que muitas vezes, irmãos, nós fazemos tudo errado. E aí nós começamos a indagar, por que não deu certo? Por que Deus falou, Deus disse, Deus prometeu e deu errado por quê? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas de forma diferenciada. Nós sabemos o que Deus quer, mas a gente tenta acelerar quando é hora de parar. E às vezes é hora de parar e a gente quer acelerar, e às vezes é hora de acelerar e a gente para. Se a nuvem parava, Israel parava. Se a nuvem se movimentava, Israel se movimentava. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a movimentação de Deus, ela existe. Talvez você esteja vivendo dias onde Deus não se movimentou como você gostaria que Ele se movimentasse. Mas olha, fique tranquilo, a nuvem não vai ficar parada a vida inteira, não. Uma hora Deus vai se movimentar e vai dar a bênção que você precisa. O que nós precisamos é estar de acordo
acordo com aquilo que Deus traçou. E para que eu possa estar de acordo com aquilo que Deus traçou, eu preciso estar em comunhão íntima com Ele. A nuvem parava, era a direção de Deus mesmo parada. Quando Deus não estiver fazendo nada e você estiver com a vida em dia, não fique preocupado. Deus está no controle. Mas não está acontecendo nada. Está acontecendo. Deus quer me ensinar alguma coisa. Deus quer me mostrar alguma coisa. Deus quer sinalizar alguma coisa. Quando se movimentar alguma coisa na sua vida, o grande problema é que nós só vemos a ação de Deus quando Ele se movimenta. Quando Deus não se movimenta, parece que Deus não está fazendo nada, mas na verdade Ele está fazendo. Isso não significa, irmãos, enquanto Deus não faz aquilo que Ele falou, a gente cruza os braços, a gente para, a gente desiste, a gente se entristece. Eu sirvo a Deus há tanto tempo, há quantos anos eu sirvo a Deus? Continua servindo a Deus, porque no momento dEle, não no seu momento, na hora dEle e não na sua hora, quando for a vontade dEle, não a sua vontade, Ele vai fazer o que for necessário. O texto diz que a nuvem parava às vezes por 2 dias. Por que parava por 2 dias? Porque Deus queria que a nuvem ficasse parada por 2 dias. Tinha dia que a nuvem, ela ficava parada de manhã e à noite a nuvem se erguia, ou seja, rapidamente eles tinham que arrumar o tabernáculo e sair. Sabe o que significa isso, querido? Que Deus sempre sabe o que está fazendo. A gente pensa que sabe o que Deus está fazendo e a gente pensa que entende Deus. Mas se tem alguém que não erra, é Deus. Se alguma coisa não aconteceu na sua vida, não diga que Deus não está na direção dela se você vive uma vida de comunhão com Ele. Porque certamente no momento certo, na hora certa, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai agir a sua vida. Nós precisamos nessa noite saber em que fase nós estamos. Em que fase nós estamos debaixo dessa nuvem? Em que fase você está? Como está essa nuvem na sua vida? Em que fase você está vivendo? É hora de você parar? É hora de você descansar? É hora de você aquietar o coração? É hora de você confiar em Deus? Ou é hora de você se movimentar, porque Deus está se movimentando? Quando a nuvem se movimentava, Deus estava falando algo, é hoje. Quando a nuvem parava, Deus estava dizendo, fique parados. Em que fase você está vivendo? Em que momento da vida espiritual você está vivendo? Você está orando, buscando a Deus e parece que nada acontece, a nuvem continua parada, nada funciona, é porque Deus está no controle, ainda que a gente pense que não. O que nós não podemos é trocar, o que nós não podemos é dar passos quando Deus não nos deu autoridade para darmos passos. O que nós não podemos é avançar, o que nós não podemos é tentar resolver com a nossa forma, com o nosso próprio esforço. Senhor, é para guardar a tua ordem? Tá bom. Tá bom. O Senhor quer que eu espere? Eu espero. O Senhor quer que eu me movimente? Eu vou me movimentar. Esse texto nos mostra 2 coisas. Que Deus sempre tem 2 maneiras de agir com a gente. A primeira é que muitas vezes Deus vai querer que a gente pare. E parar não significa cruzar os braços, porque quando eles paravam, o texto no versículo 23, depois você pode ver lá, eles cumpriam as obrigações. Eles faziam tudo normalmente, como se nada tivesse faltando. Isso significa que quando você orar e não acontecer nada, você tem que continuar orando. Quando você continuar buscando e não surgir nada daquilo que você tem pedido a Deus, você tem que continuar pedindo. Porque no momento de Deus, no momento do Senhor, Ele vai se movimentar e conduzir a bênção e a vitória que você precisa. Em que fase você está vivendo? Será que é hora de aquietar o coração
e você quer se movimentar? Será que é hora de se movimentar e você está assim, não, eu vou aguardar mais em Deus, eu vou esperar mais Deus, eu vou esperar Deus falar mais? Não. Israel sabia o exato momento. Israel sabia que quando a nuvem se movimentava, eles tinham que se movimentar. Israel sabia que quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Qual o momento que você está vivendo? Na sua vida com Deus. É momento de você aquietar o coração? É momento de você descansar em Deus e continuar sendo um crente fervoroso? E continuar sendo um crente que busca o Senhor, e continuar sendo o mesmo crente, mesmo que Deus não esteja fazendo aquilo que você gostaria que Ele fizesse, porque às vezes a gente diz assim, mas Deus é todo poderoso, é verdade. Deus pode fazer assim, tudo acontecer, é verdade. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele pode fazer. Mas enquanto Ele não faz, eu continuo servindo do mesmo jeito. Eu continuo amando do mesmo jeito, eu continuo adorando Ele do mesmo jeito. E quando Ele se movimentar, quando a nuvem se movimentar, aí eu me movimento, porque eu sei que é chegada a hora da minha partida, é chegada a hora da minha vitória, é chegada a hora da minha bênção. Em que fase você está vivendo? Em que fase? Será que você tem tentado passar Deus, ajudar Deus?